pessoal, estamos aqui de volta para a sexta aula. Hoje nós vamos falar sobre referencial teórico. É aquele aprofundamento que nós fazemos sobre os principais temas do nosso projeto de pesquisa, da nossa monografia, do nosso TCC. Vamos lá, então? Nesta aula, então, vamos fazer uma revisão sobre o referencial teórico, né, do que se trata, especificamente o referencial teórico. Em trabalhos de graduação, ele geralmente é o capítulo posterior à introdução, né? Já em projetos de pesquisa, ele faz parte do corpo do projeto de pesquisa. Vamos ver, então, do que se trata. O referencial teórico, na verdade, ele também é chamado de revisão de literatura. Trata-se do capítulo subsequente à introdução, né, como nós já falamos. Em um projeto de pesquisa, também em seguida, né, de toda a elaboração e contextualização do projeto. Mostra que o pesquisador se aprofundou nos assuntos principais, né, que vão ser tratados ao longo da pesquisa. São aqueles assuntos, temas, né, conteúdos que vão dar suporte teórico no desenvolvimento da pesquisa como um todo. O que é importante constar no referencial teórico como um todo, né? O detalhamento dos principais tópicos, assuntos que vão ser trabalhados. Quem já pesquisou algo semelhante é muito interessante, né, ao pesquisar sobre o assunto específico, né, sobre o problema específico de pesquisa, verificar quem já pesquisou a respeito, buscar trabalhos semelhantes, idênticos, né, às pesquisas e publicações na área. Vejam que nós estamos falando aqui do desenvolvimento, essencialmente, de trabalhos de graduação. Um trabalho de graduação, ele não deve, né, via de regra, abordar algo inédito, algo totalmente inovador, único, né? Na verdade, geralmente um trabalho de graduação, ele vai dissertar sobre um determinado assunto. É por isso que ele se chama monografia, por isso que nós dizemos que também é um trabalho monográfico. Monográfico porque vai dissertar sobre um determinado assunto. Não tem que ser especificamente inédito. É muito interessante, né, desenvolver um aplicativo que nenhuma outra pessoa pensou, tudo mais, mas aqui não vocês não são cobrados, né, para isso. Uma ideia, né, vejam, a escrita, como ela também não é cobrado ineditismo, e no referencial teórico, como nós estamos buscando verificar se efetivamente o pesquisador, o estudante, ele teve contato com os principais temas, a ideia básica é que o referencial teórico seja uma somatória de citações de outros trabalhos, de outros textos, mas ligado, né, por uma ordem, vamos falar assim, não só de linearidade, mas de contexto, de coesão. Então, o que eu quero dizer aqui? Vamos imaginar o seguinte: eu faço uma citação, então eu tenho lá os vários assuntos, né? Assunto 1, assunto 2, assunto N, né? Vamos falar sobre o primeiro assunto. Então, eu vou lá, vejo uma citação que fala sobre aquele determinado assunto. Logo em seguida dessa citação, 2, 3, 4, sei lá, tantas linhas quantas forem necessárias, eu vou e faço um comentário sobre aquela citação, a importância. E ao fazer esse comentário, eu já
propõe uma ligação para o próximo parágrafo, que pode ser ainda uma continuidade desse comentário, como pode ser uma outra citação. E aí eu comento essa outra citação, faço link para o outro parágrafo e assim eu vou construindo, né, de maneira integrada, de maneira coesa, o meu texto. Encerrei esse primeiro assunto, começo o outro, até efetivamente abarcar todos os assuntos relevantes que dizem respeito a essa pesquisa. Basicamente, o referencial teórico é assim que é construído. Geralmente também quando nós falamos sobre, e é no referencial teórico que isso deve constar, sobre os trabalhos, né, correlacionados, os trabalhos que vocês conseguiram identificar sobre esse mesmo assunto, essa mesma área, você deve então colocar, né, numa ordem aí, principalmente de importância dos trabalhos mais importantes para o trabalho menos importante, e no final desses trabalhos apresentar, por exemplo, um quadro resumo, falando sobre as principais características, as contribuições, às vezes os pontos negativos, pontos positivos de cada um desses trabalhos que vocês analisaram, né, que vocês pesquisaram e trouxeram à luz a essa reflexão, né? Então isso fecharia aí esse referencial teórico. Uma dica importante: leia, 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 e quando você achar que está bom, leia mais um pouco. A única forma de desenvolver o senso acadêmico, né, e esse senso de construção, né, acadêmica, construção utilizando o método científico, é a leitura. E a leitura do quê? Né? De material também acadêmico e principalmente de qualidade. Se você não conseguir discernir, né, o que é um documento de qualidade, um artigo de qualidade, peça ajuda para o seu orientador para que junto, né, em conjunto, vocês possam decidir quais seriam os melhores materiais. Cabe também ressaltar a importância, né, de escolher as publicações mais recentes, principalmente quando a gente está trabalhando com assuntos de base tecnológica, né? Digamos aí que os últimos 5 anos devem formar ou devem ser a base de pesquisa, né, para artigos e demais publicações. Instituições e grupos de pesquisa também são muito importantes e relevantes, dependendo da área de pesquisa. Por fim, segue aqui uma ideia ou uma dica de como proceder aí, uma escolha de artigos. Primeiro, você tem que identificar que base de dados você vai pesquisar ou selecionar para pesquisa. Existem muitas. A Cello, que é essa que aparece, e principalmente eu uso bastante a Google Acadêmico, né? Ou seja, a Academic do Google, lá, aquela base, é muito legal e ela também contém artigos de diversas outras bases. Então, eu acho que deve se iniciar por ela. Aí você deve inicialmente digitar a palavra-chave. Ao digitar a palavra-chave, então você vai ter ali basicamente os artigos que constam, né, que contêm essa palavra-chave. Aí você vai, pelo título, né, selecionar os artigos que estão mais próximos do tema de interesse seu. Você vai ler o título, vai ler o resumo e, se for possível, ler as conclusões. Caso, né, você entenda que são importantes, aí sim você vai selecionar esse artigo como sendo um artigo para uma leitura mais detalhada, né?
aí faz o download desse artigo. Não esqueça de anotar todas as referências a esse artigo, porque depois você vai precisar para fazer o processo de citação do mesmo, caso você venha a utilizá-lo. Então, você faz essa pesquisa, essa forma recorrente aqui de busca, e aí com certeza você vai conseguir selecionar aí alguns artigos que vão formar aí a base teórica do seu documento. E assim, né, a gente encerra essa parte de referencial teórico e vamos para, na próxima aula, trabalhar a ideia do cronograma. Obrigado, pessoal! Essa foi a nossa sexta aula. Falamos sobre referencial teórico. Na próxima, vamos falar um pouquinho sobre cronograma. Abraço, tchau!